Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero orar aqui agora, Senhor, te agradecendo por mais esse dia, por mais esse tempo aqui, juntamente com os meus irmãos. Nós estamos entrando nesse propósito de arrependimento, de confissão, desligando, Senhor, dessas estruturas que lutam ou que tentam se opor à santidade do Senhor. A tua palavra diz: sede santos, como eu sou santo. Isso sinaliza que não é impossível e que é uma direção clara, é uma ordem. Então, Senhor, nós queremos aqui nesse momento nos limpar dessas características, quebrando alguns altares, Pai, quebrando algumas estruturas espirituais, mentais, emocionais, e todas as suas características, todos os frutos, tudo aquilo e toda consequência. Papai, nós pedimos a blindagem do teu sangue e no poder do teu nome nós avançamos. Teu nome é o poder, a cura, a libertação, a vida. E nós queremos a vida que é em ti, Pai. A vida da tua palavra transferida à nossa vida. Senhor, aquilo que está no teu coração, aquilo que está da parte do teu espírito para as nossas vidas, nós queremos, Pai. Nós queremos nos aproximar de ti. Nós queremos avançar dentro desse propósito, Pai, e sermos limpos, curados, libertos, fluindo nos 7 Espíritos de Deus, que é a emanação do teu Espírito Santo em 7 maneiras diferentes. E nós queremos expressar, Pai, a tua santidade e refletir a tua glória. Esse é o desejo do nosso coração, essa expressão, o anseio da nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Blinda, Senhor, a nossa casa, nossa família, nossos bens e até mesmo, Senhor, os nossos animais. Debaixo do sangue de Jesus, nós entramos e desfrutamos dessa aliança maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, queridos? Tudo bem por aí? Estamos aqui no nosso propósito, de forma contínua, aqui. Nós estamos hoje no dia 5 de 40 do nosso propósito. Estamos aqui firmes. Firmes, firmes, firmes. Amém? Vamos avançar? Vamos romper aí? Hoje eu quero falar sobre quebrando altares da imoralidade sexual. Let's bora? Já falamos acerca da idolatria, já falamos acerca do orgulho, falamos acerca do engano. E estamos aqui avançando em direção aos próximos... nós renunciamos ali a questão do engano e entramos rompendo o espírito de medo, fluindo na valentia do Senhor. Quantos foram edificados aqui por essa palavra de ontem? Ou do nosso dia anterior? Aleluia. Deus está quebrando esse medo, amados. O espírito de medo, ele se opõe à ação do Espírito de Deus que nos dá coragem. Totalmente
impossível avançar em fé e crescer, honrar o Senhor, sendo consumido pelo medo. Que bênção, glória a Deus. E hoje nós vamos entrando aqui, quebrando os altares de imoralidade sexual. Bora lá? Então, o que é imoralidade sexual? Segundo a Bíblia, a imoralidade sexual... Bom dia, Shalom, tudo bem? Na vez? Dólar. Segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Se o homem disser assim, cara, é normal, é assim mesmo, né? A pessoa tá ficando com alguém, né? A palavra que as pessoas usam aí, né? Que é ter sexo fora da aliança do casamento. Quando não é com uma pessoa, é com duas, três. Ninguém quer compromisso com ninguém. Você tem a pessoa... o pessoal está colocando até rótulo, né? Tem a pessoa que é o conversando, que é aquela pessoa que conversa, não chega a lugar nenhum. Aí tem o pré-ficante, aí tem o ficante, aí tem o pré-namoro, e depois o namoro, e depois o 10 anos, até chegar noivado. Enquanto isso, a pessoa vai ali fluindo em tudo que é contrário àquilo que o Senhor estabeleceu. Aí é normal. Para o mundo é normal, mas para Deus, ele criou o sexo para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro da aliança do casamento, com amor, com respeito, a fim de se completarem e cumprir a missão, dentro do princípio da frutificação, da multiplicação, que é a procriação, para dar ao casal prazer e descanso. Gênesis capítulo 2, verso 24. Então, tudo que desvia desse padrão é imoralidade sexual. Então, impureza pode se refletir a alguém que está fisicamente sujo e está violando as leis de moral. A Bíblia, porém, a palavra, muitas vezes, se refere ao que não é aceitável ou que não é limpo de acordo com a lei mosaica. Nós vamos ver Levítico, capítulo 5, verso 2. Levítico 5, verso 2. Vai dizer o seguinte: se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja animal de rebanho, seja pequenas criaturas que povoam a terra, e ainda que não tenha consciência disso, se tornará impuro e será culpado. Levítico 13, 45. E aí nós vamos ver uma série de questões, né? Então, Levítico 13, 45, Mateus capítulo 10, verso 1, Atos 10, 14, Efésios 5, verso 5. Então, o que é impuro? É desqualificado para adoração a Yahvé. Visão levítica, né? Homem que se prostitui com seu corpo à luxúria de outro por questões de pagamento. E mais? Prostituto, homem ou ser humano que se entrega à relação sexual ilícita, ou o fornicador.
Então, o termo grego, ele vai se referir a uma palavra chamada acatársia, que significa impureza, que vem de desejos sexuais, de luxúria, uma vida devassa de motivos impuros. Então, olha só, irmãos, o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Então, a sexualidade distorcida, ou a perversão, ela vai tendo muitas consequências, que ela vai destruindo não só o corpo, mas ela vai fragmentando a alma e ela contamina o espírito. Toda relação sexual fora do padrão estabelecido por Deus vai, ou seja, entre um homem e uma mulher, amparados pela aliança do casamento, que é um pacto sexual. Então, ele vai abrir portas para a exploração de demônios que vão gerando uma série de problemas na área sexual e emocional das pessoas que vão se envolvendo nesse pecado. Até aí tá tudo bem? Podemos prosseguir? Olha que coisa grave. 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, 16 e 18, vai dizendo assim, ó. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, existem pecados aqui que trazem consequências no corpo. Irmãos, existe não sei se isso procede, mas existe uma fala que diz que quando há relação e o homem deposita o sêmen, parte da estrutura do DNA daquele sêmen vai parar nos ossos dessa mulher. Ele é absorvido pelo organismo e vai parar nos ossos da mulher. E ali fica o tempo todo. Não sai mais. Não sei até onde isso é verdade. Mas é algo interessante de se pensar. Existe uma outra expressão também, chamada laço de alma. O laço de alma, ele vai se estabelecendo, vamos supor que a pessoa, ela tem relação com uma pessoa, essa pessoa teve relação com outras 10. Então, você acaba ficando ligada a essa pessoa e às 10 pessoas na qual essa pessoa ficou, isso considerando laço de alma. Então, tudo que vai fluindo na vida da outra pessoa, como vocês estão ligados, vai fluindo na sua vida também. Então, esse é um problema gravíssimo, porque daqui a pouco essa pessoa já não tem mais identidade, essa pessoa já não sabe quem ela é. Você vai falar com ela, você vai ministrar, essa pessoa voa, ela é raptada, ela é abduzida, né? Ela é arrancada. Sabe aquela pessoa que voa no culto, que vai falar das coisas de Deus, ela dissocia, ela fica totalmente fora? Provavelmente, por estar ligado nessas estruturas, isso acaba fluindo, né? Isso acaba acontecendo. Então, a sensualidade e as fortalezas da mente também são geradas, porque existe um apego emocional muito grande. Muitas vezes a pessoa acha que tem saudade do ex, na verdade é uma dependência, uma ligação espiritual
que está ali puxando. Às vezes a pessoa ela tem lembrança de uma situação do passado, mas é que aquilo ficou nas emoções, aquilo ficou no físico, aquilo ficou nos ossos, aquilo ficou nas estruturas. Então, é algo muito grave. Então, todo pecado que se inicia nos níveis de pensamento, se alimentarmos esses pensamentos, dando vazão a eles, eles se tornam desejos. Mas quando a imaginação entra e toma controle, gerando e maquinando no coração, daí será uma questão de tempo para acontecer o ato. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, uma pessoa ela só é tentada naquilo que ela um dia resolveu alimentar, ou considerar, ou sabe aquela pessoa que ela fica imaginando assim, nossa, como seria, hein, se eu desistisse desse relacionamento e me associasse a outra pessoa? Será que eu conseguiria ficar sozinho? Será que isso? Sabe, a pessoa ela vai imaginando. E como é que vai ser? Sabe, amados, isso é o problema. É aí ela considera algumas coisas e esquece. Aí daqui a pouco chega uma pessoa cheio do lá, né, do barulho. E como essa pessoa já considerou essa questão, ela não vai pensar duas vezes. Ela vai se entregar aquilo e ela vai conceber aquela ideia. E Satanás aprisiona ela. Então, a ignorância sexual ela não é uma bênção. Então, o tripé onde Satanás ele vai operando contra o ser humano é tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, a concupiscência, a inclinação da carne, dentro das raízes hebraicas da fé, existe um princípio chamado Yetzará e Yetzatov. Eles falam que é a boa e a má inclinação. Então, existe a má inclinação, chamada concupiscência da carne, a inclinação da carne, o físico. A carne fala do instinto, da locomoção, da sensação. A alma, né, que vai falar ali a concupiscência dos olhos, né, a janela da alma, o que dá acesso à alma, o que dá a janela fala desse portal que se abre e fala também da revelação. Às vezes aquilo que é revelado na alma entra através dos olhos. Já viu quando antigamente como é que eram as fotos? Entrava luz e aí marcava o filme. Muitas vezes um filme queimava porque entrava luz demais ou tinha a máquina estava estragada e não conseguia gerar luz suficiente. Era estranho. Aí ficava aquele povo com o olho vermelho, né? Ou queimava metade da foto, não prestava. Então era na sorte, né? Vamos torcer para que não queime. Enfim, os olhos revelam. A concupiscência dos olhos ligado à alma. A soberba ligada ao espírito. Então, você vai ver pessoa que ela é manchada ou ela fica enferma na carne. Ela fica enferma na alma. E o espírito vai deixando de... Sabe quando a pessoa ela vai acostumando com o pecado?
Deus está falando e ela não dá mais atenção. O que acontece quando você fala com a pessoa não escuta? Escreve aí, o que você faz quando você fica falando com uma pessoa e ela não escuta você? Interage aí. O que você faz quando alguém deixa de mão? Ou então você vai falando, vai afastando, vai afastando. É exatamente isso, né? Muitas vezes o Espírito Santo vai movendo. Então, existe uma característica, existe uma categoria, uma, uma categoria, né? São espíritos das águas e a fortaleza da sedução, né? Como é que eles trabalham? Esses espíritos malignos, existem alguns espíritos malignos que atuam por trás e sempre estão envolvidos em pecados sexuais. Essa aí é a obra das pombas que giram. Vocês já ouviram falar? Das PG? Então, essa PG é considerada aí a mulher dos 7 chus, e eles trabalham muito essa questão do sexo pervertido, na prostituição, na homossexualidade, na quase todos esses chus vão atuando na área do sexo e vão dominando a coluna da pessoa. Então vai trazendo dores, vai trazendo peso na região lombar. Então esse chu, ele vai comandando essas PGs, né? Então, através da atuação do sexo, ele vai dominando, né? E ele vai trazendo ali um cativeiro espiritual. Ele vai trazendo ali algumas características e algumas consequências. Daqui a pouco nós vamos desenvolver. Então, Mateus capítulo 7, versículo 20, vai falando sobre pelo fruto conhecereis. Então, quais são os frutos? Irmãos, tem uma coisa aqui que é muito interessante e muito curioso ao mesmo tempo. Uma das características de uma pessoa que pode estar debaixo dessa fortaleza, debaixo dessa atuação, é muito curioso isso aqui. Todo fofoqueiro tem problema na área sexual. É, muitas vezes, aquela pessoa que flui demais nessa característica pode ser a atuação de uma PG ou dessas estruturas. Que essa pessoa ela não tem freio na língua. Essa pessoa, ela... então você vai ver sabe, um dos frutos, né? Então, pelo fruto você conhece a árvore. Então, aquela pessoa que tem problema com fofoca, com falar demais, presta atenção, essa pessoa tem problema nessa área. E não vamos ver. Então, vamos ver aqui, formas de moralidade sexual. Vamos ver algumas formas na Bíblia. 1, adultério. Digno de honra entre todos o matrimônio, bem com o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus julgará. Né? Se ele falou, está falado. Adultério é sepultura. Então, isso vai estabelecendo vínculo com espíritos e com a estrutura de morte. Morte financeira, morte emocional, morte física. Adultério.
Então, o que é adultério? Ficar com uma pessoa casada. Ou um casado ficando com qualquer outra pessoa que não seja o cônjuge. É adultério. Então, relação sexual fora do casamento ou com alguém casado, o relacionamento extraconjugal. Levítico capítulo 18, verso 20. Ó, nem deitarás com a mulher do teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. Então, existe uma contaminação aí, existe uma troca aí, existe uma questão. Provérbios capítulo 6, verso 32. Não, isso aqui devia gerar um temor tremendo no seu coração, porque isso aqui é muito grave. Então, já é um tempo aqui para quem teve isso na família se arrepender de uma forma muito profunda. Então, ó, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Então, todo é todo. Todo aquele que assim procede se destrói. Romanos 2, 22. Vai dizer assim: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio? Uma pessoa, existe aquela pessoa que ela se envolve com as coisas de Deus e está debaixo dessa estrutura. Sabe aquela pessoa que é legalista, aquela pessoa que é muito certinha, muito coisadinha, muito religiosa, né? Provavelmente vai ter problema com isso. Aquela pessoa que quer sempre ficar corrigindo os outros, que sempre está debaixo daquela... Provavelmente ela tem problema nessa área também. O adultério contamina, ou demoniza, ou traz uma ação maligna para dentro do leito. Abre portas para a próxima geração. Tudo que você não vence na sua geração é passada para outra. Entenda isso. Por isso que você precisa entrar diante do Senhor nesses dias, quebrando essas estruturas. Se você não quebrar isso na sua vida, isso passa para os seus filhos. Isso é muito importante. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é normal, muitas vezes é um ataque tremendo. Nós vamos ver que os pais são o teto espiritual da criança, o pai e a mãe. Então, o tempo todo, nós temos que estar orando, quebrando e identificando esses altares e fechando essas portas, que são portas para trabalhar, que trabalham muitas vezes na família. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 28, sobre essa questão aí do adultério. Então, aquela pessoa que ela cobiça, então qualquer um que atentar ou olhar uma mulher para cobiçar, já em seu coração, já cometeu adultério com ela. Então, não é só o ato, é olhar com desejo, cobiçando.
que mesmo quando olhamos para outra pessoa com cobiça, cometemos adultério. De acordo com as Escrituras, as fantasias são adúlteras. Se imaginamos algum relacionamento sexual ou romântico fora do casamento. Outra coisa, fantasias. Fantasias levam ao próximo estágio, ritual. Fantasias levam ao mundo imaginário. Então, um novo tipo de adultério, que muitos acham não ter problema, é no relacionamento romântico e até sexual fora do casamento. Então, homens e mulheres movidos por carência, né? Seja desde atenção, elogio, comunicação, cuidado com a insatisfação. Queridos, isso aqui é algo tremendo. Todas as vezes que você se torna alguém emocionalmente frágil, se comparando o tempo todo, insatisfeito, você vai olhar para fora e ver o que tem lá. Você olha para o teu marido e olha lá fora, nossa, tem opções melhores. Você olha para a tua casa, nossa, todo mundo é feliz, só eu que estou nessa... Não, irmãos. Todo mundo tem problema. Mas se eu me movo por insatisfação, você vê, Adão e Eva estavam no paraíso e Satanás conseguiu convencer eles que tinha algo melhor, que Deus estava escondendo algo deles. Cuidado com a insatisfação, cuidado com a imaginação, cuidado com as fantasias. Então, homens e mulheres movidos por carência, sejam de atenção, elogio, comunicação, entram nisso através das redes sociais. Existe uma enxurrada levando muitos casamentos para o fundo do poço, através das conversas românticas e sexuais, satisfazendo o ego, satisfazendo essa falta de atenção, aliviando o estresse do cônjuge, dos filhos, nas finanças, enfim. Vão acontecendo inúmeras situações que vão levando o número cada vez mais de cristão para a fuga do adultério mental, emocional e na prática. Isso é muito grave. Esses dias eu estava vendo um vídeo, né? De uma pessoa estava passando um caixa, quem estava gravando era uma mulher que estava trabalhando nesse caixa. O cara chega lá, né, com uma conversa mole, chamando ela de princesinha. Ei, princesinha, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? E ela já deu uma logo nele. Falou, princesinha, não, rapaz. Tô aqui trabalhando, você me respeite. Você vai passar no cartão ou no Pix? Não é isso que você está pensando, não. Falou, não interessa. Já deu uma cortada no cara ali, porque já viu a intenção do cara. Mas se é uma pessoa emocionada, carente, ela vai achar normal a cantadinha do cara, né? Aí acha normal uma vez, duas vezes, três vezes, daqui a pouco tá acontecendo o pior. Mas isso só acontece no Japão, né, gente? Aqui no Brasil não acontece isso, não. Não é mesmo? Então, cuidado com os buracos emocionais, cuidado com essa característica, porque é forte. Fornicação. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação que tal? Nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Então, aqui Paulo estava falando sobre essa expressão de alguém que estava cometendo algo no meio da igreja. Então, existe fornicação. E existe uma outra expressão ali, umas coisas feias. Coríntios era terrível. Então, relação, o que é fornicação? Relação sexual antes do casamento, relacionamento pré-conjugal, carícia, sexo entre solteiros e prostituição. Não trará salário de prostituição nem preço do sodomita à casa do Senhor, teu Deus, porque uma outra coisa
são igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. Deuteronômio capítulo 23, versos 17 e 18. Relação sexual em troca de benefício pessoal ou valor financeiro, bens materiais. Então, você vai ver manipulação emocional, psicológica, prostituição espiritual. Você vai vendo a mistura de crença, né? Então, nunca mais oferecerão seu sacrifício aos demônios, aos quais eles se prostituem. Isso será estatuto perpétuo nas suas gerações, ou seja, algo que não para. Outra expressão, estupro. Homens de Gibeá também quiseram abusar de um levita, que era forasteiro e se hospedava na casa de um homem. Por fim, cometeram os piores crimes nessa área contra a mulher do levita. E esse pecado foi uma grande ofensa para Deus. A relação sexual sem consentimento da outra pessoa, o sexo com uso de força, violência, Deuteronômio capítulo 22, verso 1. Qual outro padrão? Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza da mesma forma. Homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo castigo merecido pela sua perversão. Então, a relação sexual com uma mesma pessoa, com uma pessoa do mesmo sexo, a Bíblia vai apontar 7 características desse pecado abominável. Número 1, imundícia. Número 2, desonra para o corpo. 3, paixão infame. 4, antinaturalidade. Não é natural, irmãos, é antinatural. 5, contrariedade à natureza. Torpeza e erro. Então, esse pecado, ele é tão antigo quanto a humanidade. Na Bíblia é chamado pelas palavras de sodomita, referindo-se a Sodoma, onde homens ficavam com homens, ou a palavra pederasta, que se refere ao sexo de homens com rapazes mais jovens, que no caso também, hoje, seria a pedofilia. Existia uma outra característica chamada bestialidade, que é a pessoa que se chegava a um animal. Então, olha só, Números capítulo 35, verso 19. Se uma mulher se chegar a algum animal e se ajuntar com ele, ou seja, ter relações, matarás tanto a mulher quanto o animal. O seu homicida matá-lo-á. Então, a maldição da bestialidade. Toda relação sexual existe um compartilhamento de identidade. Então, essa pessoa ela vai se tornando, ela vai tendo a característica dele é confusão, muita confusão na mente. A pessoa vai agindo como bicho. Ela vai assumindo a identidade daquele bicho. Então, nós vamos ver em Êxodo 22, 19, Levítico 18, 23, Levítico 20, 16, Deuteronômio 27, 21. A Bíblia condenando abertamente essa questão da relação sexual com animais como algo abominável. Outra característica dessas características aí da imoralidade sexual. Masturbação. Além disso, as obras dos instintos egoístas,
são conhecidas como fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Então, o que é a masturbação? É o ato da estimulação dos próprios órgãos genitais para autossatisfação. É egoísta, exclusivamente egoísta, ligado à idolatria, prazer e fantasias. O que mais? Pornografia, cybersexo, ou sexo virtual, orgia, ou sexo grupal. Tudo isso são características, são tipos de imoralidade sexual. Nós vamos nos arrepender disso hoje, irmãos. Nós, a nossa geração, talvez tenha pecado isso. Antigamente, os homens eram iniciados sexualmente dentro de uma casa de prostituição. Agora você imagina quantos demônios não foram transferidos para a vida desse rapaz e dessa moça. É algo muito grave. E aí ele não entende por que ele não consegue avançar, porque muitas enfermidades entraram na vida dele ou dela. Existem enfermidades que não era para essa pessoa ter, mas por conta da mistura entre pessoas, seja de demônios, ou seja, de maldições, essa pessoa acaba tendo aquele tipo de enfermidade. Consequências da imoralidade sexual. Vou anotar aqui, deixa eu consigo colocar aqui. Aí você copia aí. Consequências. Levar a cativeiros geracionais, ou seja, os filhos também têm essa mesma dificuldade. Transferência de demônios, laços de alma, perda de comunhão com Deus, contaminação genética e espiritual através de ligações de alma, transtornos da identidade, transtornos da personalidade, transtornos emocionais e psicológicos, doenças sexualmente transmissíveis, perda da confiança das pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejada, sentimentos de culpa e abandono. Tudo isso são consequências. Então, você vai ter uma fonte, você vai ter ali o tipo, você vai ter as consequências. As consequências são essas. Mas Deus quer te restaurar. Deus quer restaurar a sua casa, a sua família. Amém? Vamos falar de notícia boa, não vamos? Porque até aqui, pastor, o senhor só falou as coisas ruins. Eu quero as coisas boas. Amém? Vamos trabalhar essa restauração aí. Amém? 1 Pedro capítulo 1, verso 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então, nós vamos nos arrepender aqui contra a rebeldia contra a palavra de Deus. Então, o que nós vamos precisar nesses dias? Acreditar e buscar de uma forma responsável e intensa a libertação da restauração sexual. Tudo é possível que crê. É necessária a limpeza nos 3 aspectos: corpo, alma e espírito. E é um processo. A renúncia do eu. Parar com a prática sexual ilícita. Trabalhar a mentalidade e a identidade. Ter o papel espiritual e ter alguém para prestar conta durante o processo e receber orientação. Não se trata de um processo rápido, instantâneo, muito menos fácil. Ao que precisam dessa restauração
o conhecimento, a consciência, o arrependimento genuíno são imprescindíveis. Então, o quebrantamento, irmãos, o que eu vejo de pessoas falando assim, pastor, mas eu vejo que eu não estou livre ainda dessa área e tal, e eu já fiz tantas pautas. Aí é que tá, não é só fazer pauta, é quebrantamento, é mudança de rota, é voltar para Jesus. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem alguns irmãos, um dia eu ainda vou mostrar, vou gravar um videozinho. Tem alguns irmãos de um pastor amigo, ele é um texano e ele faz missões. Tem mais de 20 anos que ele trabalha nessa área de libertação. E ele está nas Filipinas hoje, cuidando de jovens e treinando para que eles sejam libertadores também. E você precisa ver o nível de quebrantamento deles. O nível de quebrantamento deles é constrangedor, porque eles choram assim diante de Deus. Eles jejuam muitos dias, porque eles querem se arrepender de uma maneira verdadeira. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer compartilhar alguma coisa? Tá de boa? Olha aí, compartilha, fala comigo. Tranquilo, de boa? Podemos continuar? Então nós vamos precisar também passar pela essa cruz. Vamos ter que confessar isso aqui, nos quebrantar, se apropriando da cruz, renunciando todos os vícios, descontrole, qualquer desvio sexual. Deus quer nos libertar disso. Amém? E hoje eu quero fazer aqui com os irmãos uma pauta muito importante, nos arrependendo e nos desligando de algumas influências desses espíritos das águas, desses espíritos de sedução e dessas características malignas. Amém. Aleluia. Fala assim, meu Pai, eu me visto agora da armadura completa do Senhor e me revisto também de humildade. Eu venho diante do trono da graça e lhe pedir perdão. Ó Yahweh, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e das águas que fluem para a vida, nos prostramos diante de Ti. No nome de Yeshua, o nosso Salvador, Redentor, Rei dos Reis, Tu és o Alfa, o Ômega, e em Yeshua todas as coisas subsistem. Pois Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. As águas que criaste para a bênção foram pervertidas pelo inimigo, tornando-se carnais de opressão, ou canais de opressão, engano e maldição. Mas Yeshua, que caminhou sobre as águas e ordenou a tempestade, que a tempestade calasse, tem toda a autoridade no céu e na terra. Repita comigo, hoje clamamos por tua vitória sobre todo espírito maligno das águas e reconhecemos por ignorância, rebeldia ou pecados geracionais, nós ou nossos antepassados abrimos portas para entidades dos panteões antigos ligados a Leviatã, ao africano, Iemanjá, Oxum,
o nórdico, Ran, Aegir, celta, Danu, Boan, asiático, Ganga, Naga, europeu, Poseidon, Afrodite, sul-americano, Mama Cocha, Yacuruna, indígena brasileiro, Yara e Jaci. Com corações quebrantados, confessamos toda idolatria, feitiçarias, rituais ou alianças com esses falsos deuses que violaram o teu mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 3. Yeshua, nosso único mediador, derramou seu sangue para nos purificar. Nós nos humilhamos, pedindo a tua misericórdia para romper toda a maldição e nos liberar. Nos revestimos de toda a tua armadura, com o capacete da salvação, o escudo da fé, com a espada do Espírito, e declaramos que Yeshua é Senhor sobre toda a criação. E nenhuma força das trevas prevalece contra ele. Que a tua luz dissipe as trevas e que tua glória envolva enquanto oramos com fé. No nome de Yeshua. Ó Yahweh, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, venho diante de ti com o coração contrito, sabendo que Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o único Deus verdadeiro e fora de ti não há salvação. Confesso os meus pecados e dos meus antepassados por ignorância e a curiosidade, a rebeldia para se envolver com espíritos das águas, como Leviatã, Iemanjá, Oxum, Nanã, Burucu, Ram, Aegir, Danu, Boan, Ganga, Sarawat, Poseidon, Oceanos, Mama Cocha, Yacuruna, Yara, Jaci e outros. Perdoa, Senhor, por toda idolatria, oferendas, danças, invocações, rituais ou práticas ocultistas realizadas nos altares dessas entidades. Reconhecemos e buscamos o poder e a proteção do Senhor e as bênçãos de ti. Nós reconhecemos que buscamos poder, proteção e bênçãos fora de ti, violando o teu mandamento de não ter outros deuses. E Yeshua, o nosso Salvador, pagou o preço por nossos pecados na cruz, nos reconciliando contigo pelo seu sangue. Clamo por tua misericórdia para quebrar toda maldição geracional que pesa sobre nós. Declaro que Yeshua é o único caminho, verdade e vida. E rejeito todo falso Deus que enganou os nossos corações. Purifica-nos, Senhor. Yahweh, de toda contaminação espiritual. Restaura-nos para a tua glória. Que o sangue de Yeshua lave nossas vestes, tornando-as brancas como a neve. Rompe todo o jugo do pecado herdado por pactos, promessas, dedicações feitas a essas entidades. Eu declaro que a minha linhagem é redimida. E agora o poder do sangue do nome de Jesus começa a fazer pegar fogo todos os livros, todas as etiquetas espirituais, todos os decretos, todas as maldições e todos os demônios. Eu declaro que a minha linhagem é redimida pelo sacrifício de Yeshua. Nenhuma culpa do passado tem poder sobre mim. Ó Pai, que a tua graça alcance e possamos viver para te adorar, em espírito e em verdade. Senhor, desliga todas as influências emocionais, toda melancolia.
Eu renuncio agora toda influência maligna dos espíritos das águas, como Leviatã, Rainha do Céu, Iemanjá, Oxum, Ram, Danu, Ganga, Afrodite, Yakuruna, Yara, que manipula o coração trazendo depressão, ansiedade, confusão, melancolia, medo, instabilidade emocional. Declaro nulo todo acesso desses espíritos na minha mente, nos meus sentimentos, na minha vida. Eu quebro todo jugo de opressão emocional, pois onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Eu clamo, papai, pela tua alegria, pela tua força, pela paz que guarda o meu coração. Eu ordeno que todo espírito maligno que perturba as minhas emoções, sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Yeshua. E Yeshua desfez todas as obras do diabo. Eu cubro agora a minha mente. Coloca a mão aqui na sua cabeça. Eu cubro agora a minha mente com o capacete da salvação, rejeitando pensamentos de desespero ou de tristeza. Em nome de Yeshua, ó Yahweh, restaura o meu equilíbrio emocional para que eu viva com esperança e confiança em Ti. Que o Teu Espírito Santo me console, trazendo o gozo indizível. Eu declaro que a minha mente é renovada pela Tua palavra e que nenhum engano do inimigo prevalecerá. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Em Ti eu encontro descanso. Que a Tua luz dissipe toda a sombra de angústia e que eu caminhe na plenitude da Tua paz. Me enche com a Tua presença, para que o meu coração transborde de gratidão e louvor. Que as minhas emoções reflitam a Tua glória e que sejam um testemunho do Teu amor libertador. Em nome de Yeshua. Senhor, eu renuncio, declaro, eu renuncio e rejeito todo ataque à saúde. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus já levou as enfermidades na cruz. Tu convidas o cansado a encontrar descanso em Ti. E a Tua palavra promete saúde aos que Te temem. Provérbios 3, do 7 ao 8. Eu clamo por libertação de toda enfermidade, física ou mental, causada por espíritos das águas. Repita aí. Eu renuncio a Nanamburucu, Vodianói, Tlaloc, M-Boi, Tuí, Conventina ou outros que trazem fraquezas, dores crônicas, doenças inexplicáveis ou opressão física. Eu renuncio toda maldição de enfermidade, lançado por pactos, rituais ou dedicações a essas entidades. Eu declaro que pelas chagas de Yeshua eu fui sarado. Ordeno que todo espírito maligno que ataca a minha saúde, sai agora. Sai agora. Sai agora, declare, sai agora. Pois Yeshua tem autoridade sobre toda doença. Eu cubro agora o meu corpo com sangue de Yeshua, rejeitando toda a obra do inimigo. Porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Que todas as obras do diabo sejam desfeitas na minha vida. Eu rejeito toda a obra do inimigo. Restaura, Senhor, os meus ossos, o meu DNA, o meu sangue, os meus órgãos e mente, para que eu seja um testemunho vivo do teu poder e da tua força, que ela flua em mim, como rios de água viva, como declara João capítulo 7, verso 38. Declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo e que nenhuma doença tem domínio sobre mim. Ó Yeshua, tu és o médico dos médicos, em ti eu encontro cura completa. Rompe, Senhor, toda raiz de enfermidade espiritual, seja por maldições geracionais ou por ataques diretos. Que o teu Espírito Santo renove
minhas forças como a das águias. Proíbo qualquer espírito de morte ou destruição de operar em minha vida, pois Yeshua é a ressurreição. Aleluia. Me enche com a tua vitalidade para que eu viva saudável, forte, glorificando o teu nome, que a minha saúde seja um reflexo da tua bondade. No nome de Yeshua, eu clamo agora, Yahweh, Jeová, Rafa, o Senhor curou, o Senhor cura. Senhor, todas as influências espirituais, opressões, saiam da minha mente. Toda opressão espiritual causada por espíritos das águas, como Mana, Nan, Mak, Lir, Suzano, Oceanos, Shaushi, Likui, Ieba, Beló, Iagir, e outros que trazem pesadelos, visões perturbadoras, vozes, peso espiritual ou ataques noturnos. Eu quebro acesso a todos esses espíritos agora em nome de Jesus. Pois Yeshua triunfou sobre principados, potestades. Declaro que sou templo do Espírito Santo. Sou templo do Espírito Santo. E ordeno que toda força maligna saia agora, seja quebrada agora. Saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família. Em nome de Jesus. Rompe agora, Senhor, todos os pactos e manipulações espirituais. Todo ponto de contato na minha alma é quebrado agora. Em nome de Jesus. Eu renuncio agora. Todos os ataques nas áreas sexuais. Diz que o Senhor Yeshua me redimiu com seu sangue. E eu sou o templo do teu Espírito. Tu me chamou para a santidade. E em ti nós encontramos pureza. Eu renuncio toda a influência maligna dos espíritos das águas. Como Yara, Afrodite, Nereidas, Naga, Conventina, Oxum, ou outros que promovem imoralidade sexual, luxúria, adultério, pornografia, perversões e desejos impuros. Eu quebro agora todo o jugo de sedução e manipulação sexual. Eu declaro que todo o jugo de sedução é lançado fora. Tudo que foi colocado por esses espíritos na minha vida, em nome de Jesus, é quebrado agora. O Senhor me libertou do domínio do pecado. Declaro que a minha mente são purificados e meu corpo são purificados pelo sangue de Yeshua, em santidade e honra. Eu ordeno que todo espírito de imoralidade saia agora da minha vida, pois Yeshua é o Senhor da minha vida. Eu me cubro com a tua pureza e recebo um coração limpo. Restaura minha identidade para que eu reflita a tua santidade em pensamentos e ações. Rompe toda raiz de impureza, seja por maldições geracionais, exposição a conteúdos imorais, pactos com esses espíritos. Declaro que a minha sexualidade é redimida para glorificar a ti. Eu declaro agora que tudo que sai de mim é quebrado no meu esposo, no meu cônjuge. Tudo que sai de mim é quebrado na minha esposa. Em nome de Jesus. Tudo que é quebrado na minha vida é quebrado em nome de Jesus. Eu declaro, meu ventre é próspero. Declaro, a minha sexualidade é limpa agora, sem influência maligna. Eu declaro o poder da ressurreição. Eu declaro transformação, vida no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Em nome de Jesus, eu entro dentro dos teus propósitos. Tu és a minha força, em ti venço as tentações. Proíbo qualquer ação do espírito de sedução para operar em minha vida e na vida do meu cônjuge. Me encha com a tua graça em integridade, que a minha vida sexual seja um reflexo da sua vontade, trazendo glória para o teu nome. Que o teu Espírito Santo me encha, me guia da tua pureza e seja um exemplo do teu amor transformador. No nome de Yeshua HaMashiach.
Amém? Amém e amém. Levanta a mão e fala assim: Espírito Santo, me enche. Aonde havia opressão, que eu possa ser cheio do teu Espírito, que eu possa ser cheio de esperança, que eu possa me alegrar na tua presença. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu sou limpo e purificado. Senhor, que a minha confissão não seja da boca para fora, como talvez tenha sido de outras vezes, mas que o Senhor encontre em mim um coração quebrantado, contrito e verdadeiramente arrependido, não só por conta das consequências do meu pecado, mas porque eu não consigo viver longe da tua presença. Eu não sirvo para viver longe da tua presença. Então, Senhor, obrigado pelo teu amor transformador. E eu te agradeço. Amém. Amém, queridos? O Senhor te abençoe. Esse nosso propósito aqui hoje foi um pouco mais longo. As pautas e o assunto ele é vasto. Dá para a gente discorrer aí várias horas. Mas, enfim, ficamos com a parte que importa. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E nos vemos no nosso próximo dia de desafio. Amém? Glória a Deus. Alguém tá todo mundo bem aí? Nem sentiu alguma coisa? Tá tudo certo aí? Ninguém ficou coisado, negociado? Tudo certo? Aleluia. Amanhã, se o Senhor permitir, entraremos com um tema chamado Desonra aos pais e autoridades. Não perca. Será bênção demais. Irmãos, vamos lá. Nós somos esse propósito, ele é um propósito de cruz. Então, de uma vida crucificada, de um propósito onde você está se desligando de algumas coisas. Você vai ter que quebrar um estigma aí, você vai ter que quebrar um padrão, que é o padrão de depois eu assisto. Nós vamos deixar gravado. Logicamente, tem pessoas que não podem mesmo. Mas é um sacrifício. Então, a parte da renúncia e de mostrar que você realmente está comprometido com essa mudança, essa transformação e essa limpeza, é chegar cedo. Por quê, amados? Nós estamos comunicando fome, nós estamos comunicando sede, nós estamos comunicando que estamos saindo do nosso conforto. E parte do processo de desligamento dessas estruturas é quebrar o conforto. Porque, entre aspas, muitas vezes isso te trouxe algum benefício. E esse desafio são todos os dias, durante 40 dias. Logicamente, irmãos, vai ter períodos onde eu vou ter de viajar, vou estar na estrada e não vou conseguir estar entrando. Nesses casos, eu vou gravar e vou deixar ali também. Amém? Lógico, existem situações que você de fato não consegue. Amém? Mas faz um esforçozinho para a gente estar junto. Faz parte da renúncia aí, desse processo aí onde nós estamos rompendo. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe. Até o próximo dia. Todos os dias, a partir das 6h30. O pastor teve um desafio esses dias com horário. Às vezes eu entrei um pouquinho mais tarde. Esses dias eu estava dormindo muito tarde e aí eu me perdi ali no despertador, mas vamos lutar. É exceção, não é padrão. Padrão é 6h30. Tá bem? Deus abençoe. Até o próximo tema aí. Deus abençoe.